Ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero a cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos colocar-nos em pé neste momento para a leitura da palavra de Deus e a oração que será feita pelo pastor Jonas. Leitura do tema e uma oração. Logo após já estaremos entrando para a nossa aula de hoje, que será ministrada pelo pastor Evandro, que já está entre nós, será apresentado logo mais. As irmãs, quando for próximo do final, as irmãs tomam sua posição ali, para louvar a Jesus ao final, quando vamos então contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Portanto, os irmãos, as irmãs do círculo de oração tomam posição ao final, perto das 9 horas, por ali, mais ou menos. Vamos nesse momento, o pastor Jonas estará fazendo a leitura e já orando também. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Convido a todos para abrirem as vossas Bíblias, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, e vamos ler o versículo 1 e também o 2. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim um texto: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Vamos orar, meus amados. Curva sua cabeça e ore comigo. Maravilhoso, eterno e bendito Deus, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos, Te exaltamos, por estarmos mais uma vez na Tua casa, com o propósito, Senhor, de Te adorar, de Te exaltar, mas também, ó Deus, de aprender aqui no Teu santo templo. Pai Celestial, nós queremos, Pai, suplicar em favor do preletor desta noite, para que o Senhor venha usá-lo mais uma vez, e ao ministrar, ó Deus, a nós aqui esta noite, pois somos carentes da Tua palavra, somos necessitados da Tua direção, precisamos, Pai, ser alimentados, ó Deus, da Tua palavra, pois estamos, Senhor, imbuídos da missão de pregar a mesma, Pai, de vivermos, ó Deus, sustentado por esta palavra. Pai, aqui estão os Teus filhos, que o Senhor tem chamado para este ministério, e ó Deus, cada um de nós, precisamos, Pai, de estar dentro, no centro da Tua santa e soberana vontade,
E por isso, Senhor, queremos ouvi-lo esta noite, pois cremos, Pai, que esta escola bíblica de obreiros, ela foi organizada para que houvesse, Senhor, um aperfeiçoamento ministerial, para que houvesse, Senhor, realmente um crescimento na área ministerial. Pai Celestial, promove isto hoje, Senhor, através da ministração da Tua palavra. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta bênção, no precioso, bendito e santo nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Permaneça em pé, meus irmãos. Queremos vos apresentar pastor Evandro Lopes, nosso amigo, companheiro do Ministério do Belém. Já foi pastor aqui em Sumaré, do lado aqui. Não sei se outras regiões aqui por perto também. Pastor já veterano da obra do Senhor. Faz-se acompanhar pelo nosso companheiro também, pastor Antônio, que está acompanhando o nosso irmão. Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém. Seja bem-vindo, pastor Evandro, que Deus possa abençoar, ungir os seus lábios, coração e mente, para nos entregar tudo aquilo que certamente o Espírito Santo já colocou no seu coração. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tome seus assentos. Queridos irmãos, estou feliz por estar convosco mais uma vez. Já fazia alguns dias que nós não voltávamos aqui, mas por graça a Deus e uma deferência especial do vosso pastor, que outra vez nos convida para estarmos aqui mais uma vez na escola bíblica. Eu louvo a Deus porque sempre gostei de escola bíblica. E quando eu posso estar em escola bíblica, é uma alegria indizível no meu coração. Já há alguns dias, quando fui consultado e pedido a nós que fizéssemos algumas coisas escritas para essa escola bíblica, o tema realmente é um tema muito importante. E eu estava vendo ali e gostei dali. Despenseiros dos mistérios de Deus. Foi feita a leitura e eu percebi que a Bíblia do companheiro aí, ela é mais nova. Ela é mais nova. Vocês vão encontrar em algumas Bíblias, talvez mais velhas, que aparece ali a palavra dispenseiro. Mas essa expressão dispenseiro, ela é errada. A palavra certa é despenseiro. Isso é porque a nossa língua é muito rica. Português, para falar aquilo que nós falamos, usa 9.000 palavras. Mas o grego apenas e tão somente 2.700 palavras. Então, por isso que surgem essas diferenças. Dispenseiro, o I, é pessoa que manda embora, que não quer nada. E não é isto que Deus está exigindo de nós. Ali está bem claro e diz despenseiro. Quer dizer, aquele que trabalha na despensa. Talvez nem todos conheçam, apesar de nós estarmos no interior, conheçam o que é despensa. Mas não muitos anos atrás, em todas as casas
havia um negócio chamado despensa. Eu lembro da despensa de papai. Ele matava os porcos e punha aquelas latas com a gordura e a carne dentro. Hoje já não faz isso mais. Tinha sacas de feijão, de arroz, e tudo que era para a família estava guardado ali. Hoje, quando tem muito, é um armário pequeno, porque tem mercado em cada esquina, então é mais fácil pegar lá do que ter despensa. Porque antigamente, o chefe da família precisava ter uma boa quantidade, que nem em casa. Nós éramos 5 filhos. Coitado de papai, tinha de ter força para encher aquela despensa. E eu quero dizer para você que meu pai, eu não sei se é o vosso, suponho que sim, que ele tem muitos filhos. E é por isso que quando o Espírito de Deus escreveu esta palavra usando Paulo, ele estava falando daquilo que deveríamos ter a nosso dispor. E ele diz bem claro: despenseiros dos mistérios de Deus. Então vamos ao assunto. Já foi leito a palavra, vocês devem ter o material escrito aí. E nós queremos, depois desta breve introdução, dizer o que é um servo de Deus. Agora já aperta um pouco mais. Servo dos homens já tem muita coisa a ser feita, mas servo de Deus, ele precisa de mais coisas. Quando Paulo escreve esta palavra, ele está considerando bem particularmente a expressão servos. Infelizmente, eu não sei se por aqui acontece isso, mas lá no campo que eu sirvo e na cidade que eu vivo, servo tem sido muito pouco. Todo mundo quer ser senhor, mas não quer ser servo. Mas a expressão sagrada vem bem forte: servos de Deus, para estar ministrando aquilo que há na despensa de Deus. A despensa de Deus é muito rica. Ela tem mais do que você possa crer ou imaginar. Esta palavra é muito importante. Os homens considerem-se como ministro de Cristo. O que é ministro? É aquela pessoa que tem a função de comandar, de administrar. Em outras palavras bem caseira, cuidar daquilo que foi incumbido. Por exemplo, a senhora Dilma Rousseff, ela inventou agora de criar mais um ministro. Nós temos 37 ministérios no Brasil. Não sei se precisa tanto isto, mas nós queremos mostrar aos irmãos por que ela quer isto. Porque ela quer trabalhar menos e quer que os ministros trabalhem mais. Só que muitas vezes nós vemos ela ser surpreendida porque algum ministro está fazendo coisa errada. E aí é o nome dela que vai ser prejudicado. Assim acontece com Deus. E Paulo, como era zeloso pelas coisas de Deus, ele estava chamando a atenção para esse fator, que os homens
considerem-se como ministro de Cristo. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele sabia que aquele que estava na função de ministrar precisava ter um cuidado todo especial. Nós vemos aí, por aí fora, que tem muita gente com uma carteirinha ou credencial, como queira chamá-la, e diz que é ministro, mas nem sabe ministrar. E às vezes até no nosso ministério. Esses dias passados, fazem acho que 60 dias, eu convidei um companheiro, vocês conhecem bem, eu não vou falar aqui, ele foi lá ministrar para os obreiros, mas eu fiquei tão triste, porque ele falou só besteira. E depois que terminou a reunião, eu tive que fazer outra reunião para explicar o que ele estava dizendo, porque ele falou tanta coisa. Há tempos passados, num encontro de jovem que teve lá também, o líder dos adolescentes, dos jovens, convidou um pregador. O pregador vai e começa a querer falar sobre Apocalipse. Dentre tantas besteiras que ele falou uma que, aquela é que eu não tenho mais cabelo. Se eu tivesse cabelo, tinha arrepiado o meu cabelo. Ele falou que quando Jesus vir nos ares, a igreja vai estar numa plataforma aonde a igreja vai ser julgada. Eu não sei que teologia que ele tirou essa besteira. Novamente precisei consertar esse negócio. É um ministro, mas não está fiel àquilo que Paulo estava pedindo, que os despenseiros fossem fiéis. Se você não sabe falar, não vá na internet, porque tem muita gente fazendo esboço de sermão hoje via internet, e 99% desses sermões que aparecem na internet não são sermões sérios, muito menos ensinos que eles propõem ali. Se alguém tem costume de dar uma olhada de vez em quando, vai ver que aquilo só é heresia, não é ensino da palavra de Deus. E por que Paulo estava dizendo? Porque Paulo tinha muita preocupação com a igreja. E eu creio que pastor Levi, quando pôs esse nome, ou esse título, esse texto, ele queria o melhor para a igreja de Limeira. Prova é que ele exigiu que eu fizesse esse negócio por escrito. Porque tendo escrito, não tem como escapar. Né, Levi? Você foi muito inteligente, viu? Então, esta é uma grande verdade. Nós precisamos ver quem é esse despenseiro. Porque a maioria não estão sendo dispenseiros, estão sendo dispenseiros, quer dizer, mandando os nossos crentes embora. E não era isto que Paulo estava querendo. Paulo estava querendo o aperfeiçoamento dos santos, conforme a palavra de Deus assim o diz. Continuando, eu fiz essa, e eu vou fazer muitas, para que vocês entendam, porque a gente não pode escrever tudo, senão nós escreveríamos umas 4 ou 5 páginas. E a apostila é só o caminho, depois vem a explanação. Ninguém faz a apostila completa, sempre ele põe os tópicos principais, e eu não fui diferente. A palavra servidor é igual ao homem que
que se aplica ao mais baixo que lhe pode acontecer. O que é o mais baixo? É o mais baixo. Quem que é o chefe número 1 da nossa igreja? Quem? E eu digo que tem alguém ainda superior a ele. É Deus. Agora, não esqueça também que Jesus é Deus. Mas quando falar quem é o chefe da sua igreja, Levi não é o chefe, é o administrador, como Joel também foi o administrador e eu também sou administrador. E quem aqui, vários companheiros que são aqueles que estão administrando aquilo do nosso superior, chamado Deus. Então eu nunca posso, nem você pode querer ser igual a Deus, porque está aparecendo por aí alguns deuses. Aqui quem manda sou eu, aqui quem dita as normas sou eu. Será que é verdade isso? Não. A verdade, quem manda aqui é Deus. Ele é quem determina todas as coisas, para mim e para todos nós que estamos aqui na sua igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Eu sou um mero servidor. Estou aqui para ser servidor, não para ser chefe. Ele me incumbiu de estar como servidor. Estou servindo hoje, pela misericórdia de Deus, no setor de Santana, setor 04, São Paulo. Como já servi em Sumaré, igual o pastor Levi disse, já servi a Deus em Votuporanga, já servi a Deus em Jacareí, e agora eu já estou servindo a Deus com quase 28 anos no setor 4, Santana. Não sei até quando que eu vou ser ali, mas enquanto Ele quiser, eu tenho de ficar servindo a Ele. Como cada um daqui, tem os obreiros que aqui estão, você está numa determinada congregação, outro está noutra, quem sabe até numa cidade, que aqui tem várias cidades. O campo aqui é muito grande, então você está lá como servidor de Deus. O servidor, ele é servo, por isso que fala servidor. Servo de Deus. Ele não deve ser considerado superior. Ele é servo. E servo é para servir. Eu não mando nada. Deus é quem manda em mim. Não obstante, a igreja, no seu todo, quer que eu mande. Às vezes nós temos, por exemplo, uma pessoa que está meia desencarrilhada, está meia fora dos padrões que Deus assim o quer. E a igreja às vezes nos aperta, fala, por quê? Você não vai tomar atitude? E eu tenho a expressão forte, não sou eu que tomo atitude, é Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Agora Deus vai me usar para fazer o que for necessário, muitas vezes até desligando alguém do rol de membro. E por que se desliga? Porque não está condizendo com a igreja de Deus. Quarta-feira agora eu anunciei a exclusão, que não pode usar mais isso, por causa da justiça. Agora desliguei um casal. E
não é segredo, não vou dar o nome. Os dois foram no motel. E eu pergunto, vai continuar como membro da igreja? Não pode. Foi por isso que Deus me pôs ali como servidor para cuidar da igreja. E creio que aqui não é diferente. Pecou, tem de pagar o preço. Se arrepender, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se esse casal que confessou se arrepender, as portas estarão abertas para ele novamente. Agora não é amanhã. Ele tem de ficar uns dias em observação para ver se realmente ele está arrependido. E quem tem ver isto? O servidor. É aquele que Deus pôs para servir. Então, o servo de Deus não pode ser considerado como maior, ou a maior autoridade. A maior autoridade é Deus. E às vezes, acontece um negócio meio difícil para o servo. O dono da causa, ele diz, faz tal coisa. E você tem que fazer. Uma vez, eu fui numa festa aqui no interior, bem pertinho daqui, e tinha manhã, eu preguei na manhã. Quando eu cheguei na igreja, estava ajoelhando, o Espírito Santo falou assim, fala tal e tal coisa. E eu vou dizer o que ele falou assim, fala que quem manda nessa igreja é o pastor, não a família. Difícil, né? E eu levantei, preguei e não conseguia terminar a mensagem. E o Espírito Santo falou, você não vai falar que eu estou te mandando? Por 3 vezes, aí não teve jeito, eu tive de falar. Conclusão. Solucionou o maior problema que tinha nessa igreja. Estava tendo problema, não tinha salvação de alma, não tinha nada, porque a família queria mandar mais que Deus. Eu tenho a minha família e graças a Deus, eles trabalham todos comigo, mas também são servos de Deus, para servir a obra de Deus, não para ser dono da igreja. A minha esposa dirige o círculo de oração, não só da sede, mas das 54 congregações, tem 2 que não tem, que é o presídio, que não tem, lá não tem círculo de oração, mas as outras todas têm. A minha outra filha é coordenadora geral das crianças. Agora o mês que vem, o ano passado ela reuniu na sede 2.400 e poucas crianças. Só que ela tem de andar direitinho, ela também é uma servidora da obra de Deus. E cada um de nós temos de fazer isto, sermos servos de Deus. E esta é uma advertência para os que andam como homens carnais. Você não pode ser carnal. Você já foi um homem carnal. Homem carnal faz o que a carne quer. Muitas vezes a carne fala, você devia dar uns tapas na orelha dele. Porque tem crente malcriado, você sabe disso. Mas o pastor não pode ficar ouvindo essa coisa do capeta, não. Você não pode dar um tapa. A igreja não é sua. Não pode ser malcriado. Porque tem gente que pega um negócio chamado microfone e descarrega a briga dele que ele teve em casa. Não, irmãos, você não é mais carnal, você é espiritual. Fale a palavra de Deus. Nada mais do que a palavra de Deus. Nós não podemos nos exaltarmos. Paulo estava falando que tinha já naquela época alguém numa
altura indevida. Eu não sei qual a altura que você está hoje. Isso é problema seu. Mas se você está um pouquinho alto, é melhor abaixar um pouco. Abaixa, dá uma abaixadinha, que o sucesso será melhor. Ah, mas isso é para os obreiros. Não, é para a igreja, para mim, para vocês. Nós não podemos ser mais alto. Eu estou em uma função de responsabilidade, não uma função de alta. Vocês vão dizer, mas e por que tem o púlpito da igreja? Outro dia alguém falou, então eu falei mais ou menos isso. Ele falou, e por que o senhor fica no alto? Eu falei, para ver a tua cara de murmurador. Falei errado? Eu estou aqui, e os pastores estão aqui, não é para ser superior a vocês. É porque se você está no mesmo nível, não vai ver quem está no último lugar. Não vai ver aqueles que são assíduos os crentes de todo culto. Eu, por exemplo, se faltar um crente no domingo, na minha igreja, eu sei quem faltou. Ele falta um domingo, no domingo seguinte ele faltou, no terceiro, a comissão de visita está em cima dele já. O que aconteceu? O que está acontecendo? Sempre tem a reclamação, mas também sempre tem um acerto para que ele possa consertar-se e ir para o céu. É esse o nosso objetivo como homens despenseiros de Deus. Estamos ensinando as verdades. O servo de Deus, ele é como administrador. O que é administrador? É aquele que cuida. Cuida de quê? Administrador dos ministérios de Deus é diferente daquele que é um administrador de empresa. O administrador de empresa, ele tem de fazer planos e estratégias para que a empresa feche o ano com um bom percentual de lucro. O ministrador de Deus, ele também tem de fazer quase igual. Qual é o lucro da minha congregação hoje? É o dízimo? O dízimo é uma consequência daquilo que Deus quer. Uma construção é para fazer construção? Também não. Construção é um adendo a mais. Mas o resultado aqui, o Levi já falou aqui atrás. Nosso resultado tem de ser almas. E a igreja que não tem almas, quando eu falo almas, não é aquela que levanta a mão. Porque tem muita gente levantando a mão nos últimos dias. Eu considero almas aquela que vem aqui, dá o testemunho e não sei onde é o tanque aqui. Passa aqui pelo tanque, ou passa pelo rio, ou passa pela piscina, não importa onde está, porque isso não vai fazer a diferença. O importante é que ele esteja sendo batizado nas águas. Ele está confessando e começando uma vida nova para Deus. Esse é o resultado dos dispenseiros do mistério de Deus. E para conseguir uma alma é muito difícil, principalmente nos dias atuais. Eu não sei se aqui está fácil de ganhar alma. Eu ganhei muita alma para Jesus. Batizei quase 19 mil pessoas, já batizei no meu ministério. Tá, 18 mil, eu somei esses dias em casa, 18.878, que eu já batizei. Agora, não há muito. Vocês acham que é muito? Não é. Se eu contar quanto tempo que eu faço o batismo, vocês vão falar, não foi pouca. E foi mesmo. Porque as almas, quanto maior é o número,
mais resultado da minha administração, como diz, dispenseiro de Deus. Tem muita gente que conta, não, aqui Jesus salvou 20. Espera aí. E levantaram a mão 20. Batizaram quantos? 15. Que bom número. Agora, desses 15, quanto o pastor ganhou? Quanto o dirigente da igreja ganhou? Quanto você, irmão ou irmã, ganhou nesse batismo de 15? Eu não vou exagerar aqui, tem gente que não batiza, já faz 30 anos de crente, acho que não batizou, não levou ninguém ao batismo até agora. Está errado, você é dispenseiro de Deus, você tem de pôr nele a palavra de dia, lá no Velho Testamento, a lei de Deus era a seguinte: você vai falando para o filho, andando pelo caminho, na sua casa, sentado, todos os instantes falando. Só isso? Não, você põe na testa dele, glória ao Senhor. Para que ele, não sei se naquele tempo tinha muitos espelhos, talvez tinha muito pouco, mas quando se ele fosse olhar a cara dele, ele dizia, pertence ao Senhor. Tem famílias de obreiros e de membros que nem ganhou, ele não conseguiu ganhar um filho para Deus. Está pesada a palavra? Estou vendo que você não está meio triste aí. Não fica triste não. Eu vim aqui para te ensinar essas verdades que você já sabe. É só dar uma lembradinha. Quantas almas você batizou esse ano de 2013? No sentido de ser o resultado do teu trabalho. Porque às vezes a gente faz, que nem aqui uma igreja sede grande, eu não sei qual é o número que batiza aqui, cada 2, 3 meses. Deve ser mais de que 100. Suponho eu. Não perguntei estatisticamente nada disso. Mas, desses 100, qual é a porcentagem que você ganhou? Fez 3 batismos esse ano? Mais ou menos 3. Se não fez, está por aí para fazer o outro. E cadê o seu resultado de dispenseiro de Deus? Se não tiver, alguma coisa está errada. Você não está como dispenseiro, você está parado. E o servo tem de administrar os mistérios de Deus. Qual é o mistério de Deus? São tantos que eu não tenho condição. Eu queria até entrar nos mistérios de Deus, mas eu não sei se os outros pregadores já entraram. Mas mesmo que ele não entre, nenhum dos pregadores que já falaram e que vão falar, nenhum falou nada disso, pegue um tempinho e vai consultando na Bíblia Sagrada que você tem na mão, quantos mistérios Deus está deixando para mim e para você. E são esses que nós temos de ministrá-los. É minha função, é sua função, é do pastor da igreja, é dos jubilados, porque jubilado ele só ficou parado de administrar aqui a parte física. Mas ele ainda está vivo. Daí o Joel aqui, que eu sempre soube que ele foi um bom ganhador de almas. Conheço o Joel há muitos anos. Então, por isso eu acho que ele tem, mas eu acho que ele ainda prega um pouquinho que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não prega, Joel? Ainda prega. Com a Bíblia na mão. Ah, mas tem 80 anos, não para não, irmão. Enquanto você está vivo, você é dispenseiro de Deus. Pode ter 90, a boca está falando, você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. E nós vemos aqui que Paulo
estava aqui falando deste negócio aqui com muito cuidado. O simples fato de ser servo, agora eu vou falar um negócio aqui, vocês não vão gostar muito. Ser servo não é ser cabeça. No original, servo quer dizer dolos. E dolos no grego, sabe o que quer dizer? Quem sabe? Dolos é escravo. Temos de voltar naquele tempo que tinha, era a época dos escravos. E o servo, ele era comprado, nascido da casa, ou de uma maneira especial ganho na guerra. Então ele era escravo, ele não tinha direito a fazer nada sem o consentimento do seu dono. Você vai falar, mas eu sou isto? Infelizmente eu gostaria de dizer uma palavra diferente para você, mas você é um escravo. Outro dia, alguém perguntou, mas por que eu tenho que fazer tanta coisa? Eu sou escravo. Falei, meu filho, você é escravo. Se você não for escravo, você está errado. Porque você é servo de Deus. Servo é escravo, é dolos. Dolos é escravo no grego. Então nós precisamos ser escravo de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pede, faça com carinho, não, ele exige. Observe lá, quando Jesus, antes de ir para o céu, em Mateus, capítulo 28, versículo, ide por todo mundo. Se vocês estudaram um pouquinho de português, não precisa quebrar a cabeça muito. Ide está no condicional. Como que está? Quem fugiu da escola aqui não sabe, mas quem não fugiu, sabe. Ide é imperativo, não tem meio termo. Vai ou vai. Mas pastor, está pesando esse negócio. Irmãos, é a Bíblia, eu não posso querer dar uma ajeitadinha. Não tem jeito. Ide por todo mundo. Eu e você, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós temos de ir, não tem condição. Talvez eu vou, se eu tiver tempo. Quem sabe? Não tem nada dessa. A expressão é genuína, imperativa. Ide, fazei discípulos. Então isto vem ilustrar melhor a expressão dolos. Porque o servo daquela época não é agora. Agora a gente arruma uma empregada doméstica ou um pedreiro, ele trabalha a hora que quer. Eu tenho uns irmãozinhos que trabalham comigo lá, estou perdendo a paz. Já perdi, não vou perder. Ô, raça ruim. Falta no serviço. Você manda fazer. O Levi está endossando aqui, viu? Chega atrasado e sai adiantado. Até parece que ele é o dono da construção que ele está fazendo. Eu não sou pedreiro. Minha formação não é pedreiro. Eu sempre trabalhei no serviço de moleza. Fui farmacêutico. Durante 34 anos. Mas a minha casa foi eu que fiz. Muitas vezes eu fui para o mutirão da onde eu estava, sentei tijolo, reboquei, fiz telhado. Por quê? Eu sou servo. Eu não mando os outros fazer, eu faço. Hoje eu não subo em andaime porque
de vez em quando a cabeça dá uma virada, eu posso cair de lá, né? Então a prudência diz que não é para subir mais. Mas que eu tenho vontade, eu tenho. Na igreja temos de fazer, custe o que custar. Está chovendo, pedreiro, está muito sol, eu não vou trabalhar hoje. Tem algum pedreiro aqui? Tem algum ou não? Você vai trabalhar a hora que você quer? Ou está chovendo, você arruma um jeito de trabalhar? Mas hoje está muito frio, eu não vou. Você se vira e vai. Está muito calor, você põe, até se for preciso, 2 chapéus em vez de 1, para você trabalhar. Ou trabalha, ou não come. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. O dispenseiro tem de fazer. Chove, faça sol, faça frio. Eu sou o dispenseiro, eu sou o escravo da igreja. Há uns tempos atrás, a minha esposa falou: irmão, você é um escravo, nunca você tem tempo para mim. Eu falei: nunca vai ter. Nunca. Porque eu aceitei a Jesus e aceitei quando ele disse: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. Eu tomei o jugo de Jesus e agora eu não tenho como correr. Ele me pôs a cangalha, porque tem gente que fala: eu aceitei Jesus, eu faço o que eu quero. Não, agora eu tenho a cangalha. Não é isso? Jugo não é cangalha? Eu pus a cangalha, eu tenho de ir. Não é para o lado que eu quero, é o lado que ele quer. É o lado que ele quer. Por quê? Porque eu sou servo. Então tem gente que, aceitei Jesus, que maravilha. É maravilha, é uma bênção. Mas eu sou agora servo. Eu tenho a cangalha do meu Senhor. Mas você vai na igreja hoje? Vou hoje, vou amanhã, vou depois. Quantos dias você vai para o culto? Eu não sei se dá uns 400, mas eu creio que dá. Porque eu tenho culto todo dia. Tem vezes que eu vou 2 vezes, de manhã e de tarde. E de noite. Tem igreja que faz festa de manhã, outro faz festa à tarde. Se eu vou numa escola bíblica, tem escola bíblica de manhã, escola bíblica à tarde. E eu ando muito para esse Brasil ministrando nas escolas bíblicas. Então eu não mando de mim. Mas você não sai comigo nem para ir no shopping. Eu falei: bom, você pode ir comprar suas roupas, aqui está seu dinheiro. Se o dia que eu tiver de folga, eu vou com você. Mas não tira-me da presença de Deus. Eu aceitei a canga, eu quero obedecer. E era isso que Paulo estava ensinando. Fomos determinados para estar na casa do nosso Senhor. Qual é a casa do nosso Senhor? A igreja. Você pensa que igreja é só isso daqui? Culto, amém, aleluia, bate a palma, dá uns pulinhos, que coisa bonita, né? Eu não sei pular, mas tem gente que pula à vontade. Não sou contra quem pula, não. Isso depende da ação do Espírito Santo na vida. Eu não aprendi a pular e não sei pular. Não me manda que eu não vou pular nunca. Mas se Deus atinge lá na medula do sujeito, o sujeito não vai ficar parado. Ele vai pular mesmo. Aleluia, deixa que pula. A hora que ele cansar, ele para. Mas o coração está cheio. É isso que precisa. Coração cheio. E não, nem eu e nem você devemos censurá-lo. Não é meninice, é nada. É poder de Deus na vida dele. Você não tem esse jeito. Pode ver que quando tem um culto bem pentecostal mesmo, você bate palma. Não é aquela palma que os outros mandam aí. Outro levanta a mão. Aqui levanta a mão para dar glória a Deus ou não? Não hoje. Aqui não é. Aqui hoje é isso que vocês estão fazendo.
ouvindo. Ele tem hora para tudo, para tudo. E eu nunca mando, ô irmão, dá uma cutucada no seu irmão aí para dar glória. Não, cada cutucada nada. Aqui é o Espírito Santo que você é servo, ele está lá, é com você. E não adianta falar, que pena, irmão José não veio hoje. Irmão José não tinha necessidade dessa palavra. Essa palavra é para quem está aqui hoje. Não é para ninguém que ficou em casa. É nós que estamos aqui. O Espírito Santo nos trouxe na sua casa. Não importa, hoje é Limeira, amanhã você vai lá na Vila, como é que chama aquela congregação que eu fui? Faz anos que eu inaugurei uma congregação, Espanha, não, esqueci, não vou tentar lembrar aqui. Europa. Ficava no alto assim, no tempo do pastor Anjo Secom. Você coopera lá? Amém. Você coopera aqui? Amém. Não interessa, Deus te deu um lugar para você estar reunido na presença dEle. Você conhece os segredos de Deus? Paulo estava dizendo que o dispenseiro precisa conhecer o segredo de Deus. Se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 a 10, Paulo mostra lá que tem os segredos de Deus. Para todas as coisas, irmãos, para todas as coisas, existe segredo. Esses dias, eu não sou cozinheiro, não gosto de mexer com cozinha nem nada. Mas eu estava lá, minha esposa gosta muito do crochê, estava sentado, eu estava sentado um pouquinho perto dela. Aí o cara falou assim lá da televisão: você faz um pão, você põe no forno. Quando você vê que ele está meio tostando, você pega água gelada e dá umas. E eu falei, nunca ouvi falar isso, meu pai foi padeiro, eu nunca ouvi falar isso, porque ele fica crocante e fica saboroso. Eu aprendi mais um. Falei para a irmã Zenaide, falei, faz pão aí hoje. E ela foi fazer um pão recheado com berinjela, tudo. Quando estava tostando, falei, eu quero jogar água aí. E joguei, mas ficou uma delícia. Não fica com fome não, viu? O que é isto? Por que eu contei isto? Para mostrar a vocês que tudo tem segredo. Vocês já viram que nenhuma irmã cozinha igual a outra? Você pode comer de 50 irmãs, cada uma tem um tipo de comida diferente. Mas não é o arroz, não é o feijão, não é o óleo, não é o alho, a cebola, depende o que gosta. Mas a mão dela tem um segredo que você não sabe. É só a irmã Maria que faz aquela comida. Só a irmã Joaquina que faz aquela salada. E não adianta, é por isso que nós aqui, eu tenho a minha mensagem, eu tenho o meu segredo, eu tenho o meu sabor. O Levi tem outro, os obreiros, cada um tem um segredo. E Deus tem segredo também. E eu tenho de passar a vocês, como pregador que eu sou, o segredo de Deus. Segredo que às vezes o outro não falou. Por que não falou? Não é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia. Só que ele leu muitas vezes a Bíblia, mas ele não viu o segredo para aquela noite. É por isso que cada dia o culto é diferente. Verdade ou não? Quantas vezes o Levi já pregou aqui nesses... Quantos anos faz que você está aqui? Como pastor, está aqui 7 anos. E o irmão Joel, quantos anos passou aqui? 26 anos. Quantas vezes o pastor Joel pregou aqui? Dá para vocês contar ou não?
A mensagem dele foi todas as vezes a mesma? Agora ele pode ter lido várias vezes os mesmos versículos. Mas cada vez o Todo-Poderoso mostra o segredo. E eu sou o portador do segredo. Você é o portador do segredo de Deus para as pessoas. Ainda Paulo diz no versículo 2: e ainda requer-se dos servos de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Primeira palavra, aqui é outra palavra imperativa. Requer-se. Não é isso? Existe. Você tem que ser assim. Requer-se, quer dizer, você precisa ser. Se é obreiro, todos vocês são. Eu falo para os cooperadores, mas falo para a igreja. E você é aquele dispenseiros. Então, o Espírito de Deus está requerendo de nós. Requer-se, depois que ele vai para, continua. Requer o quê? Que se ache fiel. Mas vamos pensar um pouquinho. Requerer não é opcional. Você faz se quiser. Não, você tem de fazer. Mais uma vez eu estou apertando vocês. Mas pastor, o senhor está me apertando demais. Infelizmente não foi eu que escolhi o texto. O texto foi o seu pastor que escreveu, pediu. E eu estou pregando no texto na unção que o Espírito Santo me deu. Requer-se, quer dizer, não é um pedido, mas é uma súplica. Paulo está suplicando, você precisa fazer. E súplica não é, faz aí. Não, você tem de fazer. Você precisa fazer. É um sentido absoluto. Agora vamos ver, o que requer-se? Primeiro, que cada um se ache fiel. O que é fidelidade? Há poucos dias eu falei lá em Abreu e Lima sobre fidelidade. O obreiro e a sua fidelidade. Mas eu quero pensar aqui um pouquinho com vocês, porque aqui diz, requer-se que seja achado, em outra expressão, outra tradução diz, que seja achado fiel. Quer dizer que tem hora que você não é fiel. Tem hora que você está na pior, como diz a gíria aí fora. Eu não sei como você está nesta noite. Está fiel? Ou já foi fiel? O negócio, a Bíblia é muito difícil. Ela aperta muita gente, né? Devia ser mais fácil, não é não? Requer-se que seja fiel. Quer dizer, não tem opção. É ou não é? A fidelidade quer dizer, você não pode mentir, você não pode nem pensar mal, você não pode falar mal do seu irmão, você não pode falar mal do seu pastor. Se o pastor for ouvir o tanto de pessoas que falam mal dele, ele morre. Mas isso não é de agora, não. Lá atrás, a Bíblia diz que quando Saul assumiu o reinado, as futricas eram demais. Chegava, porque chega tanta coisa, né, Levi? Chega, a gente não procura, mas chega. E aquele tempo não era diferente, porque o povo, desde
eternidade passada até hoje, sempre foi a mesma. Só muda nome. Sabe o que diz a Bíblia? E Saul fez-se de surdo e cego. Se você procurar alguma coisa, você acha. Vai olhar. Se você, não sei onde você está, aqui na sede ou em outro lugar, você acha. Mesmo que esteve aqui na sede, você acha. E cada um vai vendo. Se você olhar para mim, você vai achar alguns defeitos. Isso não é ser fiel. É reparador. Não foi isso que a Bíblia diz. Fidelidade. Ah, mas fulano está assim. Isso não é problema seu, é problema dele com Deus. Por isso a igreja tem um dono e um fiscal muito excelente chamado Espírito Santo. Ele fiscaliza onde eu estou, porque na igreja é tudo uma benção. Aqui não tem briga, se bem que tem alguma igreja que dá umas briguinhas de vez em quando, mas 99% é tudo de paz. Mas você vê quantos crentes que veio para a igreja hoje. Lembra aquele cara que te fechou, irmão? O que você falou que ele é? Não responda não, por favor. Ele te deu uma fechada. Pode ser que ele fez propositalmente ou porque ele é ruim de volante mesmo. Porque tem uns cabas ruins por aí, né? Ou não tem? Fecha a gente. Agora, você vai ficar nervoso com nós? Não. Vamos para frente. Fechou, vai embora. Você nunca fechou ninguém? Se você for fazer isso, você não vive em paz. Você precisa ficar com a sua fidelidade. Eu estou indo para a igreja, eu estou louvando a Deus. Lá no teu serviço não tem aqueles que te atrapalham lá, fala, o crentinho safado. Vocês não falam isso agora, porque eu sei que não vai falar isso. Mas que você ouve isso, ouve. O teu vizinho vai, essa raça de crente não presta. Irmão, mesmo ele chamando a gente de tudo que ele quiser, eu tenho que ser fiel. Eu preciso ser fiel. Eu não sei qual casa que prevalece aqui as compras de móveis e eletrodoméstico. Lá em São Paulo dá muito Casas Bahia. De vez em quando, de vez em sempre, eu não sei, eu acho que é ele mesmo que faz, porque ele, na hora que ele compra, ele deve dar o meu telefone. A pessoa liga assim e fala, senhor Evandro, o senhor conhece fulano de tal? E eu falo, vem coisa aí. Conheço sim. Fala para ele dar uma passadinha aqui, que ele está atrasado com 5 prestações. Mas o que eu tenho com isso? Mas ele é tão falta de inteligência, pastor, que ele, em vez de pôr o nome da sogra, do cunhado, ele põe o nome meu. Aí eu sei que ele está mal. Aí eu sou obrigado a falar, vem cá, fulano, vai pagar Casas Bahia, lá que você está mal. Vai pagar o cartão lá da firma que você está comprando. Agora pararam um pouquinho de dar, agora ficaram mais inteligentes. Tanto eu falar essas coisas, irmãos, mas é verdade, isso não é ser fiel. E o aluguel que você mora, você está pagando em dia? Não sei. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço, eu, Evandro. Eu disse a você que tem 54 congregação. Pago o aluguel de 29. Mas 54 paga água e paga luz. Quando, uns anos atrás, todo mês no relatório vinha multa de água e luz. Eu falei, eu vou resolver esse problema.
Primeiro eu avisei, quem pagar imposto, água, luz atrasado, vai pagar a multa. Mas tem uns cabos aqui, parece que não acredita, né? Então agora eu pego todo, eu vejo relatório por relatório, então eu faço questão. Esse daqui pagou R$3 de multa. Eu tenho de dar a gasolina que ele recebe para dar atendimento ao trabalho, é justo. Só que eu tiro os R$3.500, R$3.50 da multa. Se pagou aluguel atrasado, ele vai pagar a multa do aluguel. Por quê? A igreja tem de ser fiel. E ele tem de ser fiel, porque ele está com o dinheiro dos irmãos durante o mês todinho, porque ele atrasa. Entenderam vocês? Não estou sendo muito forte, eu estou fazendo com que ele seja fiel. Tem alguém que chia, mas pode chiar à vontade. Eu falo, o dia que você aprender a pagar a conta de água e luz em dia, você não vai pagar mais multa. Mas na igreja tem, porque vem multa para mim, então tem multa para você também. Isto é fidelidade. E eu poderia falar de fidelidade, tantas coisas, mas eu não vou falar porque meu tempo está terminando. Como que você pode ser fiel diante de Deus? Fazendo tudo que não esteja relacionada a pecado. Vocês conhecem o versículo que diz assim: sim, sim, não, não. Conhece esse versículo? E o que diz depois de sim, sim e não, não? Como é que é? Procedência maligna. É verdade isso? Vocês creem nessa palavra? Eu também creio. Então eu tenho que ser fiel. Eu tenho de me controlar. Porque se eu falei que o aluguel vence dia 20, é dia 20 e não 25. Se a conta de água vence dia 15, ela tem de ser paga dia 15. Se eu fiz prestação no meu carro para dia 30, eu tenho de pagar. Não interessa, mas a firma atrasou. É por isso que você já tem de guardar o dinheirinho antes do pagamento. Não gaste tudo para não chegar na hora, não ficar fora, porque aí você vai ter nesse versículo, sim, sim, não, não. Então, também é dispenseiro do mistério de Deus. Nós temos de ser fiéis debaixo de uma supervisão. Quem que nos supervisiona? O Espírito Santo. Será que ele aceita falar, eu esqueci de pagar? O que vocês acham? Ele é o supervisor. Será que acha que o Espírito Santo fala, não, tudo bem, pode pagar amanhã? Duvido que o Espírito Santo fala isso. Ele está falando lá, paga a conta em dia, rapaz. Você está sendo 3 pontinhos que eu não posso falar aqui, que é muito perigoso. Vocês entenderam? Então, tem gente dando risada aí que entendeu. Outra coisa, fiel na sua administração. Tem alguém aqui que deve ser administrador de empresa. Você faz o que você quer na tua empresa? No seu serviço, você administra de qualquer jeito? Ou você presta conta dos centavos? Hoje em dia, tem um negócio que chama computador, que facilita você somar, tirar, pôr. Mas antigamente não tinha isso. Mas tinha de a mesma coisa
fazer a contabilidade da empresa bater 00. Sabe por quê? Porque uma hora você vai pegar aquela documentação, vai levar para o contador. O contador vai ver que não deu certo. Mas o imposto de renda vai ver que você não pagou a sua declaração de imposto de renda que devia ter feito. Você ganha R$ 1.800. E até agora você não descontou teu imposto de renda. Nem você é autônomo, ninguém está vendo. Mas como é que está o imposto de renda aí? Está recolhendo? A quantia é 1.710. O que passar disso, tem que pagar. Não, mas isso paga só 7%. Mas se você ganha 2.500, você vai pagar 12,5%. Se você ganha mais de 3.100, você vai pagar 25%, um quarto do seu salário. Difícil, não é? E não paga para você ver. Mas agora vou mostrar aqui outra coisa. Tem uma contabilidade que essa é mais difícil. Chama-se entrega dos dízimos. Irmão, você sabe que eu fico triste quando eu vejo as contribuições da minha igreja? Não estou falando de vocês. 20% dos membros da igreja entrega o que não é dele ao Senhor. Eu não sei aqui em Limeira, e aqui é uma cidade próspera, não tem muito desemprego, todo mundo está bem, tem muito carro, não é que nem lá em Votuporanga, que é só na lavoura, cada 6 meses que vai dar a parte do Senhor, aqui é todo mês. Como está a entrega do dízimo? Você é um despenseiro. Sabe quem menos dá dízimo? É os crentes. Eu tenho uma pessoa que não é crente, mas todo mês ele me entrega o dízimo na igreja. Ele desviou, mas o dízimo dele vem todo mês na minha mão. Eu já falei, não, pode entregar para o tesoureiro, não, eu quero dar na sua mão. Não, estou dizendo, ele também entrega na minha mão. E aquele que pega o que não é dele e tem outro caixa? Caixa 2. É fidelidade do obreiro. Irmãos, acho que vocês nunca mais me chamam para vir aqui, viu? Eu quero concluir porque lá já falta 3 minutos. Fidelidade deve ser examinada segundo Paulo, em todos os sentidos. Não é só um dele, cada vez mais, cada vez mais. Não é a igreja que pode fazer. Quando eu falo igreja, templo. A igreja no sentido nato da prática, somos nós, eu e você. Então é nós que temos que praticar a fidelidade. Quando nós praticamos a fidelidade, aí acontece a bênção. Ser fiel no seu serviço para com Deus, ser fiel no seu dízimo, ser fiel na sua palavra. E eu poderia falar mais, mas eu vou parar. Quero deixar 2 minutos para ficar em haver, para poder ser convidado outra vez. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Companheiro Levi, Deus abençoe você também. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Boa palavra. Como disse aos irmãos ontem, nós, o pastor, companheiro, pastor Evandro, é o pastor
conservador da palavra, da doutrina, não é? E continua, sempre firme, não é? Lutando, é um dos atalaias de Deus, não é? E precisa ser assim mesmo, porque nesses últimos tempos estão com muito modernismo por aí, achando muita coisa bonita por aí, querendo pôr na igreja, não é? E até na televisão, que tem culto à vontade na televisão, e muito obreiro acha bonito o que eles veem lá, e quer também pôr na igreja dele, na congregação dele, né, que ele dirige. Isso não pode. Nós temos que manter a fidelidade ministerial como dispenseiros de Deus. Cadê os nossos diáconos com as salvas? Maurias, nossos diáconos com as salvas, não é? E as irmãs vão louvar ao Senhor. Vem, irmãs, vem ajudar a cantar aqui. Cadê as demais irmãs? Tá? E vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor, com alegria, irmão. O Senhor recompensa quem dá com alegria, quem é fiel, não é? Na obra de Deus é feita com fé, pela fé, não é? Aqui nós não temos ninguém que dá assim mensalmente, obrigatoriamente na igreja, nada disso. É tudo por fé e por amor à obra do Senhor. E você é um desse, não é? Que contribui com fé e com amor na obra do Senhor. Então, neste momento, as irmãs louvam a Jesus e agradecemos pela vida do pastor Evandro, pela sua cooperação, né, na obra de Deus aqui em Limeira, onde é sempre bem-vindo. Aleluia. Nosso querido pastor Valmir está com os DVDs do Encontro de Casais. Aquele DVD, ele trouxe ontem 15, desapareceu em 10 minutos. E o estudo sobre piercings e tatuagens e mais de 20 temas, né? Os irmãos obreiros que estão querendo usar piercing e tatuagem, o irmão Valmir tem um DVD que fala sobre isso, né? Sobre essa coisa aí, né, irmão? Terrível, né? Muito bem. Esses dias, irmãos, eu tive na casa de um obreiro, era nosso, agora foi embora. Ainda bem, né? Eu olhei bem para a orelha da irmã, falei, não, será que eu estou vendo certo? Esposa de um pastor nosso, agora foi embora, para outro estado. Estava com 2 brincos na orelha, 2. Não só um, como 2. Viu? Esposa de um pastor. Eu falei, meu Deus, depois que eu saí lá, eu falei para minha esposa, você viu o que eu vi na orelha da irmã? Ela disse, vi. Eu falei, mas será que meu óculos está duplicando? Era 2 mesmo, eu não gosto de falar aquilo que eu não vi. Ela disse, é 2. Eu falei, meu Jesus. Ainda bem que eles estão indo embora. Graças a Deus, né? Então, irmãos, vamos nesse momento contribuir com alegria. Pode cantar, minhas irmãs.
Amém, aleluia. O pastor Evandro esteve conosco hoje pregando para vários países, viu, pastor Evandro? Nós temos aqui uma rádio, Rádio Jesus é o Caminho, que está pela internet ao vivo, e só os principais lugares, e os irmãos sempre nos colocam aqui para lermos: Tóquio, do Japão; Campinas, São Paulo; Palmital, São Paulo; Capital, São Paulo; Limeira; Hortolândia, São Paulo; Saitama, no Japão; Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso; Rio de Janeiro; Sumaré, São Paulo; Araraquara, São Paulo; Nagoya, Japão; Inglaterra, Londres; Jundiaí, São Paulo; Recife, Pernambuco; Umuarama, Paraná; Portugal, Coimbra, no Portugal. Que Deus abençoe todos esses irmãos que estão participando conosco neste momento, por vários lugares do estado do Brasil, vários estados do Brasil, cidades e países. Que Deus abençoe. Amanhã continuaremos aqui no mesmo horário, meus irmãos. Amanhã é sábado, não tem desculpa de faculdade, nada. Venha, todos os obreiros, pastores, dirigentes, tragam seus obreiros, cooperadores para participar. Essa escola é nossa. Estará o pastor Felizardo Batista, da capital de São Paulo, escritor de vários livros. Pastor Felizardo é um grande ensinador da palavra de Deus. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui com o pastor Manuel Silva, da cidade de Guariba, interior aqui de São Paulo. E também estaremos consagrando obreiros, presbíteros, diáconos, aqui no domingo pela manhã. Portanto, não se atrasem, 9 horas da manhã. Obreiro que chegar atrasado e já tiver consagrado os obreiros, não terá segunda chamada. Não é verdade, pastor? Está acontecendo isso, quase toda a consagração que chegou atrasado, está dormindo demais, não é, irmão? Não pode. Olha aí, está vendo? Então é o seguinte, chegou atrasado, não adianta mandar bilhetinho que já passou, só o ano que vem de novo, né? Muito bem. Também as irmãs das crianças perguntaram se domingo vai ter a escola dominical das crianças. Pode ter, sim. As crianças podem ir lá para baixo, participar do seu trabalhinho, porque não interessa para as crianças aqui, consagração de obreiros, estudo bíblico, criança não vai acompanhar, né? Então, se as irmãs quiserem estar lá ensinando as crianças, não tem problema não. O nosso jornal, irmãos, está aqui, ó, à disposição dos irmãos, ali na frente, aqui, ó, à esquerda, à direita, pode pegar à vontade, distribuir na congregação, né? Lá na frente tem jornal, os dirigentes pegam já um pacote, distribua, não é? Nosso jornal sai nosso jornal é bimestral, né, pastor? Trimestral, né? Trimestral. Esse já é o número 8, não é? Muito bem. Temos aqui informações da nosso trabalho missionário no Pará, no Tocantins, no Piauí, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, não é? Vários lugares temos trabalho que os irmãos podem observar aí, nossas construções, várias construções aqui dentro da cidade e assim por diante. A Livraria Vitória, a irmã Vilma está avisando, tem um cafezinho ali na faixa, de graça, gostoso, e mais uns livros que ela vende ali e outras coisas mais, não é? Muito bem, vamos colocar-nos em pé neste momento. Que Deus abençoe o pastor Evandro, companheiro. Sim, às 8 horas da manhã, domingo, o Conselho do Crivo, o pastor Jurandir, que é o presidente, mais 6 pastores, são 7 no total, estão convocando os pastores que não fizeram a sabatina, né? A sabatina, venham. Se não fizer, irmão, vai tirar o nome será tirado da lista. Então, os dirigentes avisam os que não passaram, ou ainda ninguém passou. Os da região já passaram. Tem pessoas que não vieram aqui da região que está faltando. Já é a segunda chamada.
e mais os do interior, que virão de madrugada para passar as 8 horas pelo crivo. Já pedi para o pastor Jurandir incluir, não é, o nosso cremos, não é, para os obreiros, recitar decore salteado e explicar vários hinos da harpa cristã, texto bíblico do Apocalipse, explicar, não é? Porque tem obreiro aí que está até comprando diploma, não é verdade, irmão? E não pode, tem que saber, conhecer a Bíblia, dispenseiro dos mistérios de Deus, não é? Se perguntar, conhece o nosso cremos, irmão? Não é? Tem muitos que vão dizer, o quê? Que é isso, irmão? Todo mês sai no jornal, no Mensageiro da Paz, todo mês, nosso cremos. Recorta, irmão, ó, recorta, bota na Bíblia, dentro da Bíblia, entendeu? Quando der a oportunidade de você ensinar numa congregação aí na igreja, você pega aquilo ali, é um estudo bíblico o ano inteiro, aquilo ali, para o ano inteiro. O cremos é em que a nossa doutrina se fundamenta, né? Está lá no telão, olha lá no telão. Aproxima mais, irmão, aproxima. Em que cremos? Esse aí é o nosso cremos, entendeu? Todo pentecostal tem que saber. Cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não cremos na Nossa Senhora, no Santo Antônio, no São Benedito. Não cremos, entendeu? Em muita coisa. Agora, cremos nisso aí, ó. São 14 ou são 15 itens, né? Que cremos com referências bíblicas, que o obreiro precisa saber decore e salteado, irmão, decore e salteado, entendeu? Não esqueça disso, hein? Então, é uma coisa obrigatória para ser consagrado um obreiro para o diaconato e para o presbitério. E o crivo vai exigir. Pedir para o pastor Jonas, põe na escola teológica, na faculdade teológica, uma matéria exclusiva sobre cremos. Ponha lá, porque é necessário. Está saindo, né, um obreiro, não é pastor que está saindo da escola teológica, mas um obreiro que precisa saber o que é isso. E sai todo mês no nosso Mensageiro da Paz, está lá. Recorta, põe dentro da Bíblia e decore salteado. Olha aí, pastor Jurandir, nos nossos livros oficiais da nossa escola, já tem, todos eles têm, não é? E assim por diante. Pastor Joel Amâncio estará orando e nos dando a bênção final. Oremos, maravilhoso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, a tua palavra, que a mesma penetre poderosamente nos nossos corações, como regra de fé e prática da nossa vida. Ó Deus, abençoa o teu servo, pastor Evandro, que está regressando nesta noite, ó Senhor, ali para São Paulo. Leva o teu filho debaixo da tua mão, guarda, livra dos perigos, dos acidentes. Também fica conosco, Senhor. Acompanha cada um dos teus servos, leva-nos na tua paz, Senhor, e guarda o teu povo, a tua igreja, ó Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos. Venha amanhã, meus queridos, e traga mais um.